gente, mais uma semana, que essa semana seja abençoada para nós. Essa semana nós vamos falar sobre a série Falar e Ouvir com o Coração, Comunicação Consciente e Empática. Então, antes de você falar, não, pra mim é assim, é para todos, é sobre a vida, é sobre o jeito que você se relaciona no trabalho, com seus amigos, com você mesmo, com o seu cônjuge, com o seu, no, no seu relacionamento. Então, engloba tudo. E eu quis trazer, porque eu estava conversando muito com Deus, e estou passando nesse processo também agora, que na verdade eu já venho entendendo cada vez mais sobre a relação com outras pessoas. Como que funciona? O que que a gente tem que, como que a gente consegue ter um relacionamento saudável? Como que a gente consegue conversar com pessoas, tirando aquela coisa mais da explosão, tirando o julgamento, assim, né, dito, você não sei o que, não sei o que lá, a gente explodindo com as pessoas e que eu era assim, tá? Então, olhando tudo que eu passei e o que eu acho que pode ajudar você, principalmente que faz 2 meses que eu casei. Namoro há 8 anos, né? Namoro há 8 anos, casei faz 2 meses, mas moramos juntos há 2 anos. Então, desde então, foi um processo de comunicação. Um processo que eu já vinha tendo, né, na minha casa com meus pais, depois também no meu CLT, no meu trabalho. E assim eu percebi que como isso é fundamental. Na hora que você, se você for empreendedor, se você vende o seu serviço, o seu produto, na hora que você conversar com outras pessoas, como que você aborda, como você consegue ler o outro. Então, aqui, que é o nosso primeiro episódio, que é ouvir de verdade, que é a escuta ativa e presença, né? Antes de falar, precisamos aprender a ouvir sem julgamentos. Isso é tão complexo, assim, toda vez que eu penso nisso, eu lembro de Jesus, assim, sabe? Porque aquela pessoa que tá te, sei lá, falando muito, te maltratando, falando alguma coisa que você não quer ouvir, né? Automaticamente a gente quer revidar, automaticamente a gente já quer responder alguma coisa. E aí eu fico pensando na sabedoria, né, de que você tem que escutar. Obviamente que não é engolir sapo, tem uma linha muito tênue entre isso, né? Sempre quando eu conversava com as pessoas falavam, mas não é pra você ser boba. É para você entender aonde você está, com quem você está, para você ler o outro, né? Então, a maioria dos conflitos nasce quando ninguém está realmente ouvindo. Ouvir de verdade é se colocar no lugar do outro, sem interromper, sem antecipar a resposta. E aqui é crucial, ainda mais quando a gente fala sobre relacionamento, né? Quando você mora com alguém, como é complexo você estar vivendo numa casa com duas pessoas com personalidades diferentes, culturas diferentes, tudo diferente. E eu vejo muitas pessoas que deixam, não sei se aconteceu com você, tem algo que te irrita, você vai fazer alguma coisa que você não gosta, aí você não fala. Aí você deixa lá, você vai falando, tem uma hora que você explode. Meu Deus, você, não sei o quê. E você deixou a comunicação de lado. Então, você se comunicar sim, a primeira tarefa nossa, que é a gente falar pro outro o que nos incomoda. É a gente entender o momento certo de fazer isso. É a gente entender também o outro, como ele funciona. Porque para mim tudo isso vem muito do desenvolvimento pessoal. Eu só consegui ser essa pessoa depois que eu me entendi, eu me conheci e vi como é complexo. Depois que você entende sobre você, você começa a ter essa cabeça, você olha para o outro, entendendo que ele tem seus próprios inseguranças, medos, cultura, aflitos, tudo que veio junto com ele, porque nós somos o reflexo da criança que somos, né? Nossas atitudes e tudo. E aí você começa a ter mais empatia na hora de você conversar e ter uma relação melhor com o outro. Então, desde então, quando eu sabia que a gente ia morar junto, eu exercitei muito e exercito até hoje, quero fazer isso pro resto da minha vida, que é a conversa. Ó, isso aqui me incomoda, isso aqui eu não gosto, isso aqui, ó, presta atenção. E aqui em casa a gente vai muitas vezes na coisa mais cômica. Como a gente tem dois gatos que a gente fala através deles, então a gente, não sei se vocês aí também fazem desse jeito, que faz com uma vozinha, fala de um jeitinho, parece que é em terceira pessoa.
Mas isso tudo não apaga conversas também muito francas, conversas que são necessárias para você conseguir deixar a relação de vocês alinhada, né, com o que você sente, ouvindo o outro, sem apontar o dedo, sem querer que ficasse revidando, mas você faz isso por conta disso, disso. E não é fácil, né? Uma das minhas maiores transformações hoje é sobre eu escutar é, coisas sobre você. Alguém fala alguma coisa assim, você não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu tento falar, não, porque isso, isso. Então eu não aceito que eu errei, eu não aceito, e isso é um processo que eu tenho que fazer. Depois a gente vai falando ao longo da semana, mas tem também os tipos, né, que nós somos, né? Tem vários nomes disso, né? Mas tem, se você for olhar para o lado mais de trabalho, assim, tem o comunicador, tem o planejador, tem o executor, tem o analítico, e assim tem outros nomes, depois eu trago para vocês, mas entender com quem você está é essencial, não importa qual relacionamento nós estamos falando. Na fé, Deus nos convida a ouvir o outro com o mesmo cuidado que ele nos ouve. Então, na prática, hoje, o que eu quero que você faça nesse nosso primeiro dia sobre ouvir de verdade, é que hoje você ouça uma pessoa sem interromper, oferecer soluções, apenas esteja presente. Então, uma das coisas que eu mais faço é realmente buscar estar presente, que hoje, com telas, com várias informações, a gente não consegue ter esse tempo, né? Vira tudo muito correria. E observe como ela se sente ao realmente ser ouvida. Então, muitas vezes a gente esquece das pessoas que estão ao nosso lado, são nossos parceiros de vida, quem nós escolhemos, nossa família, né? Nossos pais que tanto nos ama, né? E que a gente um tempo é honrar, entendeu? Você escutar, você entender também que eles têm a história deles e que a gente precisa olhar como seres humanos, sabe? Assim, pelo que tudo que eles passaram, como que eles são. E obviamente os traumas que eles trouxeram, tudo que eles trouxeram, não vamos entrar nesse âmbito, assim, né? Mas que possamos, pelo menos, ter um olhar empático sobre quem está com nós, com a gente, e que a gente possa conversar. E eu quero trazer um versículo para você que é: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Tiago 1,19. Espero que você tenha, assim, só dado uma. Você já sentiu como funciona a série por aqui, entendeu? É pra gente começar a pensar, a escutar, a despertar para esses assuntos. E amanhã eu te vejo pro segundo dia para a gente conversar um pouco mais às 9 horas da manhã.